Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mal de Parkinson. E aqui eu tenho a honra de entrevistar a doutora Rafaela Monteiro. Seja bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem, pessoal de casa? Eu com muito orgulho e prazer de estar vindo aqui hoje. A gente está no mês de conscientização da doença de Parkinson. Para mim é um tema extremamente importante. É um tema que eu luto bastante aqui para a gente conseguir difundir sobre a doença, sobre os tratamentos, né? Então, muito obrigada pelo convite. Doutora, muitas pessoas estão em casa pensando, mal de Parkinson, pô, que tema interessante, né? Mas qual especialidade médica cuida de uma pessoa que foi diagnosticada com Parkinson? Então, os neurologistas, né? Quando eu falo neurologista, é muito importante saber que tem uma diferença entre neurologista e neurocirurgião, pois eu sou neurocirurgiã, né? Mas a neurocirurgia funcional, né? Quem faz a neurocirurgia funcional também cuida. E também a especialidade geriatria. Eles também cuidam muito bem dos pacientes com Parkinson. Mas a neurologia realmente é o grande mestre da orquestra. Bacana. Dessa doença. Tá, doutora. A gente sabe que o Parkinson é uma doença que muitas pessoas já ouviram falar, tem diversas pessoas que são consideradas ícones a nível global, que infelizmente sucumbiram por causa do Parkinson ou de Alzheimer também, que é uma doença que até é motivo de chacota, né? Tem Alzheimer, tá esquecido, não sei o que lá. E o Parkinson é a pessoa, tipo, no laboratório a gente vai dar uma prática e fala, ó, controla o teu Parkinson aí, pra não tremer tanto, né? Mas, doutora, o que é o Parkinson e por que as pessoas têm tanta essa ideia de falar de mal de Parkinson? É por conta do antigamente, como foi descrita a doença, né? O Parkinson, ela é uma doença neurológica, incurável, progressiva e degenerativa. Agressiva? Certo? Não muito. Ela tem um curso mais lento e isso depende muito da idade também, né? Mas ela é muito mais lenta, ela é uma doença assimétrica, então começa de um lado, né? Aí ela vai evoluindo para o outro lado, isso é questão de anos. Por anos a pessoa consegue ficar com uma medicação que ninguém fala que o paciente tem Parkinson, né? E ela evolui cada vez que passa com o decorrer dos anos, a gente vê tanto pelo tratamento, que tem cada vez melhorado mais, né? Quanto pela busca do que melhorar, a fisioterapia, a atividade física, o que consumir, tem melhorado essa expectativa de vida ainda com qualidade de vida. Então, ela é diferente de antigamente, né? Se descobriu muita coisa em pouco tempo. Há quanto tempo a gente pode falar assim, Daniel, teve um boom no Parkinson nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, não? Olha, eu vou te falar que sim, que teve em 2016 tinha mais ou menos 11 milhões, né? Para 2025 estava subestimado 25 milhões para de Dobrou doenças mais de... um pouquinho. Dobrou mais a inflação, aí já jogou para 25. Doutora, quando a gente fala dessa questão de como ela era designada antigamente, qual era o quadro clínico mais comum naquele antigo, né? Chegar e falar, ó, o diagnóstico de Alzheimer é um mal mesmo. Alzheimer não. Não, Parkinson. Alzheimer não, desculpa, Parkinson, isso. Na realidade, a doença continua a mesma em relação aos sintomas, né? Não ao tratamento. Mas o paciente, todo mundo acha que o Parkinson só treme, né? Então, vê alguém tremendo, tem Parkinson. E existem várias doenças que tremem, né? Então, achou que o tremor é obrigatório ter Parkinson, né? Ou então, quem tem Parkinson tem obrigação de tremer. Não. 70% dos pacientes com Parkinson tremem, mas 30% não. É a forma que a gente chama de rígido-acinética. Que é isso? É o paciente que tem muita rigidez, muita lentidão, e, na minha opinião, é o paciente que mais sofre. Por quê? Porque ele não consegue, ele está travado de uma forma que ele não consegue pegar um copo. Ir para pegar esse copo. Para ele ir é um esforço tremendo. E tem um detalhe muito interessante, aí entra toda a doença de Parkinson. Eles têm essa lentificação, né, para poder tanto agir quanto falar, porque a fala também é uma ação, né? E aí, os familiares, médicos que não conhecem a doença, perdem a paciência. Porque você faz uma pergunta, o paciente não responde, mas por quê? Não é porque ele não raciocinou, ele já raciocinou, ele já tem a resposta. Mas o motor... A parte motora, a parte de falar, ela é lentificada. Então, você faz a pergunta,
O acompanhante já normalmente já não tem a paciência, o médico que está aqui, se não sabe conduzir bem uma doença de Parkinson, já também não tem paciência, já escuta o que o acompanhante está falando. E depois você já está na terceira pergunta, aí ele responde a primeira. Por quê? Porque ele tem uma lentificação. E o rígido acinético, ele tem essa lentificação, é muito pior, né? O que treme incomoda mais quem vê, sabe? Então, ele não, vamos dizer assim, ele não sente o tremor? Não, doutor? ele sente. Ele sente. Sente Ele dor? sente e se incomoda. Alguns pacientes, sim. Aliás, dor é algo muito comum na doença de Parkinson, já a gente pode falar nesse quesito. O tremor, ele sente, mas nós, acompanhantes, nos incomodamos muito. Já o rígido acinético, os acompanhantes não se incomodam. Por quê? Ele está quieto. Ele está quieto. Né? Quem faz Estático. barulho é que incomoda. Só que é o paciente que mais sofre, porque ele quer pedir um copo d'água, por exemplo, e ele demora 1 ano para conseguir falar, porque ele quer um copo d'água. Às vezes a pessoa até já saiu do ambiente que ele está, até ele conseguir falar, né? Então, realmente a gente tem que saber de todos os sintomas ali para poder não estigmatizar que é apenas tremor. Tá. A gente, dentro da ideia de pensando em uma doença, né, a gente fala muito aqui na parte de saúde, né? A gente sempre vê uma questão de um progresso da doença, tudo bem? Eu posso dizer que o tremor, ele é, vamos dizer assim, um Parkinson que começou de um jeito, levou ao tremor, ou a gente não tem isso? Cada caso é um caso, cada caso vai ter, só que 70% dos casos tem um tremor. 70% dos casos vão ter o tremor. Não Como necessariamente... sintoma principal? Ou não, primário? O sintoma principal que tem que ter para você fechar um diagnóstico de Parkinson é a lentidão, que a gente chama de bradicinesia, lentidão. Se não tiver lentidão, tiver tremor e rigidez, não fecha a doença de Parkinson. Tem que ter, é obrigatório. Engraçado. Quebrou um negócio, todo mundo fala, meu Deus, não é assim. É a lentidão. Tem paciente que percebe a lentidão como um cansaço. Ele acha que ele está cansado para fazer tal coisa. Ele sente um cansaço e a maior queixa é essa. Eu comecei com um cansaço e depois apareceu um tremor na mão ou como no se fosse pé. um cansaço barra fadiga, né? Mas isso quando ele não tem essa lentidão inicial na fala. Na fala, a fala normalmente está ok ou no máximo diminui o volume. Ele está falando bem. Muitos começam a perceber a escrita, modificou a escrita. A minha letra era linda, a minha letra começou a ficar feia, ou ficou com micrografia, né, a letra pequenininha, né? E depois que começou o tremor, por exemplo. Então, a grande maioria procura um médico por conta do tremor, mas não quer dizer que foi o primeiro então sintoma. ela já evoluiu. Entendeu? Que engraçado. Então você que está em casa aí já aprendeu uma coisa nova. Não é o tremor, e sim a lentidão, né? A lentidão. E não a lentidão exatamente de um ponto específico. Pode ser sistêmico, pode ser... Doutora, quando a senhora fala lentidão, a gente sempre pensa no motor, né? Mas a gente sabe que diversas funções do nosso corpo são motoras, né? Por exemplo, o ato de deglutir, ele é uma função motora, né? Toda a parte... o Parkinson também afeta essa parte, vamos dizer assim, para você que está em casa também, entender? Interna ou não? Sim, afeta. Afeta, inclusive, a gente tem estudos mostrando um músculo, o coração é um músculo, né? Cintilografia miocárdica, né? Claro, com uma cintilografia específica, mostrando uma denervação simpática do coração, né? Simpática faz parte do sistema nervoso, né? Autonômico, que todos nós temos, né? Então, a gente já vê isso antes dos primeiros sintomas. Do tremor, da lentidão, da rigidez. Aquilo que realmente vai aparecer da pessoa mesmo botar. E aí tem aquela questão, o paciente do Parkinson normalmente tem o quê? Constipação. A constipação foi um sintoma lá atrás, que iniciou, que já era um pródromo da doença. Aí ele falou, não, só envelheci, acho que tá normal, tá tudo bem, isso é normal, bebi pouca água. Ou é um fator de risco? Não sabemos essa resposta, mas... A constipação, por exemplo, é algo que é comum nos pacientes de Parkinson, né? E ela acontece muito antes dos sintomas primários. Beleza, nós vamos para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre o mal de Parkinson. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas.
Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Bora. Voltamos para o segundo bloco do programa Sala de Opinião de hoje, falando um pouquinho sobre o mal de Parkinson. Aqui eu tenho a honra de entrevistar a doutora Rafaela Monteiro, que é neurocirurgiã e é especialista na parte de Parkinson. No bloco anterior ela deu um show mostrando pra gente o que é o mal de Parkinson e principalmente os primeiros sintomas, que a gente tem ali como a lentidão, que é o primeiro sintoma mais interessante. Doutora, a senhora terminou o bloco anterior falando sobre a questão do coração, que ele começa a apresentar uma lentidãozinha e isso aí vai progredindo. Tem algum outro órgão que a senhora falou, ADN, esse aqui também, ele vai ser comprometido pelo Parkinson antes de aparecer a tremedeira, ou um atraso de fala, um atraso motor? São os sintomas não motores do Parkinson, né? A constipação intestinal é algo muito importante em que tem nos pacientes com a doença e a grande maioria já se está presente muitos anos antes dos sintomas motores, do tremor, da lentidão, da rigidez, né? E é aquilo, há uma dúvida, ele é um sintoma primário que veio antes de tudo ou ele é um fator de risco, né? Não sabemos essa é a resposta, mas a constipação é presente e a perda de olfato. Então, é claro que a gente está no pós-Covid, que... Então, a perda de olfato é um divisor de águas, foi o Covid, né? Até tem esse falar sobre isso, que senão vai alertar todo mundo, mas não, mas a perda de olfato, é o cara que chega e fala assim, nossa, mudou o tempero da comida de casa, fala para a esposa, e não é, já é um sintoma. Tanto é que a gente também tem alguns exames para poder ver se tem uma alteração ali no olfatório, né, que é onde a gente sente o cheiro, para poder associar com a doença. Doutora, quando a senhora fala fatores de risco, a senhora já falou, ó, tem uns que sim, tem uns que não. Quais são os fatores de risco que hoje a ciência falou? Olha, esses aqui são realmente fatores de risco que estão associados de forma direta, aí falam eles, e os de forma indireta, ó, são esses aqui. O maior fator de risco é a idade, certo? Ainda continua sendo ela. Continua sendo a idade, né? Acima aí de 65 anos, tá? Vem perguntas. Etnia é um fator, acaba influenciando ou não? Sabia que tem um lugar da África, né? E é judeu.
uma tribo, é que eu não vou saber falar o nome. Mas ali do Oriente Médio, aquela partezinha ali. Não, eu não sei onde é que é, é um grupo específico dos judeus. Não vou saber o nome, mas existe a etnia, assim, essas duas estão relacionadas ao aumento, né? Sim. Então, a idade, a genética, tá? Alguns usos de algumas drogas, né? Drogas que eu falo, medicamentos, tá? Álcool, tabagismo... O tabagismo, eu não gostaria de falar sobre isso, porque ele é um fator protetor. Protetor. Mas eu não então, quero estimular ninguém. Não. Eu acho que existem outros fatores protetores que a gente vai conversar sobre, que é muito melhor. Eu acho que o tabagismo aí, apesar de ter estudos mostrando, não acho que é esse caminho, hein? O pessoal não vai fumar. O álcool sempre não deixa de ser, por conta de... Ele faz muita lesão neuronal, né? Mas ele não entra ali como principal de jeito nenhum. Idade, genética... os venenos, pesticidas. Que eu ia perguntar. E ambiental, tem alguma coisa? Tem, pesticidas, venenos. Então, assim, a gente tem muita gente da área rural. Onde é mais poluído, tem mais índice, né? Ainda mais se tiver com mais metais pesados, né? Cobre, manganês, uso de lácteos em excesso, uso de ferro em excesso, principalmente com manganês. Então, tem ali metais pesados, né, contaminação, mas a parte de todos esses ambientais, para mim, o que no consultório mais que destaca, que a gente consegue ver, é o uso de venenos. Venenos na agricultura, exatamente. Etc. Por quê? Porque são muitos pacientes da agricultura que têm ou sítio ou fazenda, enfim, e que muitas vezes... Usou aquilo ali como profissão a vida toda, né, doutora? Exatamente. E a grande maioria faz aquela... Não tem aquela produção em larga escala. São pequenos, né, agricultores. Então, quem faz o uso desses... São os próprios donos que vão lá para cuidar todo o manejo, toda a plantação. Toda a plantação que cuida. E a gente vê, assim, no consultório tem muita relação, né? A senhora falou pra gente um pouquinho lá no primeiro bloco que a sua subespecialidade foi feita no Sudeste brasileiro, bonitinho. Quando a senhora veio para Rondônia, a senhora verificou esse mesmo padrão? Rondônia também tem um padrão, vamos dizer assim, a nível, por exemplo, Sudeste. Não, Dani, aqui em Porto Velho eu encontrei mais casos assim. Não, foi o cara mais ribeirinho, o cara mais... O que a senhora viu aqui? Não, aqui é bem mais é muito mais paciente rural do que... Lá não, era... Mais urbano. Mais urbano. Vamos dizer assim. Apesar de a gente atender lá no Sudeste, na época que eu fiz, no Norte, talvez só se fazia, eu não sei, mas talvez só se fazia via SUS em Belém, talvez. Eu não tenho certeza. Mas eu sei que tinha colegas que faziam, porque já conhecia gente que morava em Belém, que fazia, eu não sei se tinha pelo SUS. Então, acaba que o Norte todinho ia para o Sudeste, né, com TFD para poder fazer a cirurgia lá. Então, desses pacientes, também eu vi mais urbano, né? Eu tive pouco contato com pacientes rurais. Aqui já tenho muito contato com pacientes rurais, né? Muito mesmo. A grande maioria. Beleza, doutora. Vamos entrar aqui dentro da doença agora. A gente está só cercando, chegando no fator de risco, agora vamos entrar na doença. A senhora poderia dar para a gente assim, Dani, vou explicar de forma simples o que ocorre no cérebro para a gente ter um paciente com Parkinson. O que aconteceu ali que faz essa relação do porquê que a idade ainda é um fator primordial, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da doença? Tá. Eu vou tentar não ser muito técnica. Né? Então, na doença de Parkinson, a gente tem uma morte de um tipo específico de neurônio, né? Que são os neurônios dopaminérgicos, que fica numa região na substância nigra ou substância negra, tá? Esses neurônios, então, se você pega uma imagem, né, de um paciente pós-morte e você faz um corte, você vai ver a substância negra, tem esse nome porque ela é negra, né? Ela se você pegar, ela é bem pretinha no meio do tronco, né? E ela, no paciente de Parkinson, ela não tá. Ela tá falhada, né? Bem falhada. Então, a gente tem essa morte neuronal. E aí a gente já se sabe que esse neurotransmissor, a dopamina, ela é fundamental para quê? Para ocorrer o movimento,
Então, se eu vou pegar aqui meu copo, né, existe duas vias no meu cérebro para eu poder fazer esse movimento, que é a via do movimento, certo? E a dopamina é essencial para poder fazer com que essas duas vias funcionem adequadamente, né, em sintonia. E aí, essa sintonia acaba quando me falta esse neurotransmissor, tá? Perdeu o sincronismo, desajusta o trem. E são vários, os núcleos, são chamados gânglios da base, são vários núcleos ali que um comunica com o outro para tipo assim, olha, fecha a porta, abre a porta, mais ou menos isso, para poder estimular o córtex cerebral, que é onde eu vou fazer meu movimento, né? E aí, dessa forma, faltando essa dopamina, eu tenho todo um desarranjo disso, né? E lembrando que eu não tenho só receptor nessa região dessa dopamina, eu também tenho aonde? Na área mesolímbica, que é a parte da emoção, da cognição, da memória, né? Então, o paciente ali no hipocampo também, então o paciente ele não tem só os sintomas motores, eu vou ter os sintomas não motores da doença, depressão, não são tão... alteração de sono. Nessa parte do hipocampo, vamos dizer assim, nessa parte de sensações e emoções, ele é comum ou são casos específicos? Ou não? Todo paciente que tem Parkinson também afeta lá em algum momento da progressão da doença? Sim, todos os pacientes vão afetar lá. Todos. Não, infelizmente, sim. A senhora fez um começo de fala maravilhoso e eu tenho certeza que todo mundo em casa chegou e falou, a morte neuronal. Aí todo mundo para, tá bom, entendemos, foi bonito, foi. O que causou essa morte, doutora? A grande maioria é idiopático, nós não sabemos, né? A gente sabe os fatores de risco, o que a gente vê hoje em dia com a parte genética, a gente tem descoberto muitas coisas, né? Primeiro, quando a gente fala parte genética, é muito importante eu falar aqui. Quando eu falo genético, não quer dizer sempre que vai passar de pai para filho. Existe sim essa parte genética, que são alguns tipos de genes, que a gente já sabe mapear eles, né? E é em torno de 10, 15% dos pacientes com Parkinson. Que aumenta, vamos dizer assim, quem tem herança genética aumenta a probabilidade de desenvolver. 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver, tá? Então, eu tenho essa parte genética. Mas eu tenho a outra parte genética, que é uma alteração genética patológica, quer dizer, não veio do meu pai, não veio da minha mãe, não veio do meu avô, não tem nada a ver com a parte familiar. Eu tenho essa alteração, por algum motivo ocorreu, e provavelmente a predisposição do ambiente me ajudou, entendeu? Agora, qual foi o gatilho? Pode ter sido um trauma craniano, um choque, um uso de veneno, uma outra doença, diabetes. Uma Coca-Cola, quem sabe, qualquer coisa pode ter alterado. Exatamente. Né? E aí, a gente sabe, sim, da principal alteração genética, que hoje em dia está sendo muito estudada, né? Que é o GBA1, tem nos pacientes com Parkinson, não quer dizer que veio do pai, tá? Quer dizer que aquele paciente com Parkinson tem essa alteração, né? Mas a grande maioria a gente ainda não sabe o porquê que deu esse gatilho e chegou a isso. O que a gente sabe é que tem uma deposição grande ali de alfa-sinucleínas, né? Que todo mundo tem, mas ali acumulou de uma forma que não deveria e provavelmente foi... agora, né? O que levou a esse acúmulo a gente ainda não sabe. Bacana. Nós vamos para um breve comercial daqui, porque a gente volta falando um pouquinho sobre o mal de Parkinson. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca, você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos.
e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Meu nome é Manuel Moreira, sou membro da Loja Maçônica Verdade e fui designado coordenador deste evento, Ação Social Solidária, onde contamos com a colaboração de várias instituições da nossa capital. Estamos oferecendo um leque de serviços e atividades a esta comunidade, pelo que agradecemos a colaboração de todos. Muito obrigado. Hoje estamos aqui no Lar Fabiano de Cristo com atendimento médico. Estamos com as especialidades de ortopedia, pediatria e otorrinolaringologia. Para nós, estudantes de medicina da Finca, não há nada mais importante do que entregar um pouco do conhecimento que recebemos na faculdade para a população que mais precisa. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o terceiro bloco para uma sala de opinião de hoje, falando sobre o mal de Parkinson. E aqui eu tenho a neurocirurgiã, a doutora Rafaela Monteiro, que está dando um show explicando para a gente um pouquinho sobre essa doença. E quando eu falo para vocês um pouquinho, é porque a gente só tem 4 blocos de 10 minutos. Senão a gente falaria aqui uma palestra aqui de umas 5 horas tranquila e nos daria só um terço do que a doutora sabe. Doutora, a gente já fez a classificação da doença, já vimos a questão da evolução e a gente ainda não falou do tratamento, né? Só que eu gosto desse negócio do cronológico. Como é que era o tratamento antes, o hoje, o que mudou e, principalmente, como melhorou a qualidade de vida das pessoas? Fala pra gente. O tratamento é muito antigo, né? Apesar da levodopa ter sido conhecida, fabricada ali em torno de 1960, 70, há 4.500 anos, na medicina indiana, ali, a Ayurveda, tem uma doença que chama Vampakafa. É isso. Que é a lentidão dos movimentos. Então, provavelmente, essa descrição é da doença de Parkinson lá atrás, e que eles usavam uma erva que, depois de um tempo, óbvio, foi estudada e continha levodopa. Então, é muito interessante que há muitos anos já se usava. E a neurocirurgia veio antes também do que das medicações, né? Só que eram lesões ablativas, que a gente tem até hoje. O que é lesão ablativa? É aquela lesão que eu vou lá e queimo, né? Queimo a região para parar de funcionar, por exemplo. E aí, depois, surgiu o quê? As medicações, né? Que devolvem ali a dopamina. Né, aumenta a quantidade de dopamina, né, devolvendo a qualidade de vida para o paciente. A gente tem levodopa, né, os prolopas, carbidopas, então, os agonistas dopaminérgicos. Então, a gente tem bastante medicações para poder
trazer benefício para o paciente, inclusive nos primeiros 5 anos de doença, o paciente ele fica muito bem com a medicação, né? A medicação é ali primordial e ela vai continuar sendo. O problema é que a doença progride. E à medida que a doença progride, eu preciso de cada vez mais remédio, mais Prolopa, né? Não seria uma dessensibilização do tratamento, doutora, ou não? Não, é perda neuronal. Quando se faz o diagnóstico, a gente tem em torno de, mais ou menos de 550 mil neurônios dopaminérgicos. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, adivinha quantos a gente tem? Em torno de 100 mil. Nossa, a gente já muito perdeu, na frente. A gente já perdeu muito neurônio. Então, assim, eu perdi muito para poder aparecer o sintoma. E eu continuo perdendo. É essa perda que me faz ter cada vez precisar mais e mais e mais de dopamina, né? Só que o problema é que eu começo ali com 3 tomadas, por exemplo, 2 a 3 tomadas por dia, vai progredindo o Parkinson. Até que eu chego a tomar a cada 3 horas, a cada 2 horas, né? E o efeito se perde muito rápido, né? Além de que as medicações também dão efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é a discinesia. O que é? Esses movimentos dançantes que o paciente apresenta com o pico do remédio. Então, eu começo a ter uma montanha-russa. Tomo o remédio, estou bem. Antes do que ele deveria acabar, ele acaba, eu pioro e paro de novo, né? Volto o tremor, eu fico paralisado, né? E aí eu tomo o remédio. E à medida que vai passando, eu tomo o remédio, eu volto a me soltar, mas eu começo a ter movimentos discinéticos, dançantes, né? E que pode ser leve ou pode ser muito grave. Eu tive paciente já que caía da cadeira, não conseguia ficar sentado numa cadeira, de tantos movimentos discinéticos, né? Ele não tem exatamente o tremor, mas ele tem um movimento descontrolado, vamos dizer assim? São movimentos involuntários, dançantes, parece que o paciente está dançando e se contorcendo, então ele não consegue ficar parado. Isso aí já em casos, tipo assim, um paciente que toma o quê, doutora? De 3 em 3 horas, de 4? Não, isso depende já da quantidade de receptor que o paciente tem, então pode ser, uma única dose já pode dar. Já causa, entendeu? Então, é uma evolução, todos os pacientes com Parkinson vão evoluir, vão chegar nesse momento. Infelizmente, é um efeito colateral da medicação que vai chegar lá, vai chegar nesse momento, né? Então, eu tenho a flutuação motora muito grande por conta do remédio. Por exemplo, tomei o remédio e aí vou marcar 3 horas da tarde com meu amigo porque eu sei que eu tô bom. Aí do nada não funciona mais. Sai da janela. Mas eu tomei e tal. Ele começa a parar de funcionar, né? Principalmente nos horários que eram previstos funcionar. É o momento do quê? Da cirurgia. Né? Claro, não é para todo mundo, existe um momento ideal da doença para poder fazer a cirurgia, né? A cirurgia não ajuda para todos os sintomas, ela ajuda basicamente para ter tremor, rigidez e lentidão dos membros superiores e inferiores. Tá. Que cirurgia é essa, doutora? Você falou cirurgia, ainda não deu spoiler, só deu um spoilerzinho, não falou qual é o tipo de cirurgia, né? Existem 2 tipos de cirurgia, tá? Aqui a gente implanta o eletrodo cerebral profundo, que a gente chama de DBS, famoso DBS, Deep Brain Stimulation. Por que usa a sigla em inglês e não em português? Porque quando se procura na internet é isso que você vai ver, DBS, então a população precisa entender que essa sigla é em inglês. É uma tecnologia que não nasceu nossa, pronto. Eletrodo cerebral profundo. E existe também a lesão ablativa, que é uma radiofrequência. Eu vou lá com o eletrodo, queimo aquela região, faço uma lesão térmica, retiro e acabou. O resultado é aquele, né? E é irreversível. E o resultado também é tão bom quanto, só que ele é irreversível e normalmente se faz unilateral. E o eletrodo cerebral a gente faz bilateral, tá? Existem algumas diferenças aí, mas o resultado é muito bom dos dois. Já dá de entender pela evolução tecnológica que o DBS é o mais novo dos tratamentos neurocirúrgicos que a gente tem. Até porque a radiofrequência é muito antiga, a lesão térmica é bem antiga. A lesão térmica já é grande. Mas, doutora, quando você fala assim, olha, eu vou lá, dou uma porrada térmica, vou lá e arranco, tá, e o que acontece com esse paciente? Qual ele vai perder aquela função, ou ele vai tirar o tremor? O que acontece? A gente existem 3 núcleos principais no nosso cérebro para a gente fazer o controle da doença de Parkinson, né? E aí, dependendo, a gente personaliza de acordo com o paciente
e a gente escolhe qual é o melhor núcleo para ele, né? A cirurgia é feita acordada, então, inclusive, a gente vê a resposta na hora, né? A diferença ali de colocar o eletrodo que vai ser implantado ou fazer a lesão não muda em relação à técnica e ao núcleo, é o mesmo. Sim. A questão é que um vai ser implantado e eu vou sempre poder manejar com terapia, o outro eu faço a lesão e acabou, não tenho mais, vai ser sacado, ele não vai ficar com nada no corpo e não vai precisar ficar regulando, né? A região onde a gente escolhe os núcleos são regiões seguras, né, em que a gente precisa estar acordado para ver efeito colateral e ver terapia, né? Às vezes a gente muda o alvo que a gente fala, porque não respondeu tão bem. Então, a gente vê, melhorou o tremor? Melhorou a rigidez? Melhorou a lentidão? Melhorou. Tá com efeito colateral? Não. Opa, então esse local é um bom local para ser implantado o eletrodo. Não, peraí, esse aqui não teve boa resposta. Ou então, teve ótima resposta, mas com muito efeito colateral, não dá para ele ficar. Então, vamos mudar, vamos reprogramar. Entendeu? Entendi. Então, o paciente acordado ali é muito importante para a gente poder fazer essa escolha. Quando a senhora fala bilateral, qual é o conceito desse bilateral no processo? Vamos lá. No cérebro, a gente tem, as vias são cruzadas. Então, o meu lado direito vai comandar o meu lado esquerdo e o meu lado esquerdo vai comandar meu lado direito. Então, a doença, ela é assimétrica. Ela começa de um lado e depois de alguns anos evolui para o outro. Então, mesmo que o paciente já esteja com 5 anos de doença e só está de um lado, o outro lado muito leve e não incomoda, o ideal é a gente fazer bilateral, porque a gente deixa um desligado e à medida que evolui, você não precisa mais de uma neurocirurgia, você só liga, né? A lesão, não, eu faço um lado, né? E o ideal seria depois pôr o eletrodo do outro lado. Mas existem alguns neurocirurgiões mais corajosos que fazem lesão do outro lado. O problema da lesão é que ela é irreversível, ou seja, deu algum problema, não tem o que fazer. O eletrodo, ele é completamente reversível. Não melhorou, então melhorou, mas eu estou com um efeito colateral muito grande, a gente desliga. Ou diminui, pode fazer vários manejos. E aí a gente consegue tentar equilibrar o que é melhor para o paciente. Porque quando a gente fala em cirurgia, é claro que na televisão sempre vai mostrar os melhores casos. Mas não é assim, né? A grande maioria tem uma resposta boa a muito boa. Mas existe o paciente que tem uma resposta excelente do ponto de vista motor, mas tem alteração de fala, por exemplo, tem alteração de quedas, né? Então, quer dizer, melhorou uma coisa, mas piorou outra. E aí vai do paciente, eu quero manter assim, eu quero que desligue e tentar controlar só com remédio. Importante, o remédio nunca vai ser parado, ele pode ser diminuído, né? A grande maioria toma, sei lá, 3, 4 tipos de medicação, vai para duas medicações ou uma medicação, dependendo da resposta. Aumentou a janela, intervalo. Aumentou a janela, aumentou o tempo. Antes eu tomava o próprio, às vezes nem fazia efeito, ou então demorava mais de 1 hora para fazer efeito, para durar meia hora. Agora eu tomo em 10 minutos, está fazendo efeito e dura mais tempo. Né? Então tem essas alterações pós-cirurgia que é benéfica, né? Que é muito boa. Mas o ideal da cirurgia você quer operar para quê? Para o tremor. Por quê? Porque é claro que o paciente quer voltar ao normal, mas ele não vai voltar. Não vai. Né? Ele tem uma doença, já falou na primeira fala. Ele tem uma doença progressiva e incurável até hoje. Então, ele voltar ao normal, ele não vai. Mas o intuito da cirurgia é devolver qualidade de vida, é ele poder sair da cadeira de rodas. Eu tenho paciente que pega BR, né? Então, sair socialmente, comer na frente dos outros, né? Conversar, enfim. Então, melhorar a dor, que a gente ficou de falar da dor e nem falamos, mas os pacientes do Parkinson têm muita dor, melhorar a dor, né? Sem ficar dependendo apenas do remédio e se ele vai funcionar ou não, né? Muito variável, né? Nós vamos para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta para o 4 último bloco. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas.
Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que venha aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Sejam bem-vindos à cerimônia de colação de grau do Centro Universitário Paris Carvalho. Mais uma noite de realizações. E aqui, a segunda turma de Direito, hoje, acabou de se formar. E ficamos felizes de poder ter a oportunidade de participar de uma solenidade tão gratificante como essa. E, logicamente, ver a felicidade, não só dos formandos, mas também dos seus familiares. A todos, um sucesso absoluto é o que desejo a todos. Porque como é um momento tão marcante, é um momento tão marcante que eu tenho que aproveitar para que vocês possam realizar também um sonho, não só esse sonho do momento de formação que eu estou contando hoje, mas para agradecer essas pessoas aqui. Queria que vocês virassem para lá e aplaudissem essas famílias, como a sua família. E a eles eu tenho que agradecer, mas eu gostaria também do mesmo jeito, que você se levantar, aplaudir, o seu pode sentar. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Noite muito especial de colação de grau do curso de Direito aqui na Finca. E eu fico com o coração quentinho e feliz de ver os nossos novos formandos se colocando no mercado de trabalho. E muitos já aprovados na OAB. Desejo muito sucesso a todos os nossos acadêmicos e agora formados bacharéis em Direito, que sejam muito felizes e que sintam o prazer de poder exercer o direito. Sucesso, felicidades a todos vocês e obrigada pela confiança depositada aqui no Centro Universitário Paris Carvalho. Quero agradecer a Finca por esses 5 anos de apoio, esses 5 anos com os professores, a nossa coordenação e principalmente todos os professores que estiveram ao nosso lado. Saibam que essa é só um pingo de tudo que foi feito para a gente. Eu agradeço muito a Finca e a todo mundo. Estivemos aqui nessa noite calorosa com as duas turmas de Direito Finca, colando grau, numa noite memorável com os familiares, os amigos, os parentes, esposas, filhos, todos prestigiando os acadêmicos que acabaram de colar grau. Estamos entregando para a sociedade porto-velhense e para a sociedade brasileira mais bacharéis em direitos, com capacidade profissional, com formação adequada e com certeza com a responsabilidade de perseguir a justiça, de perseguir o direito e de serem representantes dos seus clientes, dos seus assistidos, para que tenhamos melhores profissionais e um resultado sempre positivo e sempre um retorno satisfatório para a sociedade brasileira. Você
Já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o quarto e último bloco do programa Sala de Opinião de hoje, falando um pouquinho sobre o mal de Parkinson, em um mês que tem alusão sobre a campanha de conscientização sobre esta doença. Que eu tenho a honra de entrevistar a doutora Rafaela Monteiro, que vem mostrando bastante para a gente sobre a doença, como que as pessoas vivem com essa doença e os tratamentos, que foi o tema do nosso último bloco. Nessa finalização, doutora, a senhora falou muito da questão da neurocirurgia e a senhora teve a honra de conduzir a primeira cirurgia aqui no estado de Rondônia desse implante do eletrodo para a doença de Parkinson e pelo SUS. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu vou só fazer uma correção. A primeira cirurgia pelo SUS foi minha mesmo, mas a primeira cirurgia do estado foi por um colega que já faleceu do interior, Jorge Trubian. É só porque merece, né? Merece, com certeza. Mas foi no particular. Um pioneiro, né? Merece. Merece essa honra, claro. Com certeza. Mas foi, sim, a primeira cirurgia pelo SUS do estado, né? Graças a Deus, é a primeira de muitas que já vieram. Isso é muito importante falar aqui, porque tem paciente que não sabe, que continua tendo, né? O primeiro paciente, né, foi em 2019, final de 2019. E logo depois veio a pandemia, então foi o que acabou atrasando um pouquinho a manter o tratamento, mas logo depois a gente conseguiu recuperar. E é um paciente que, graças a Deus, está bem, super bem, não só ele como uma outra que a gente fez na mesma época. Ele tem muito tremor, então ele ficou realmente muito bom, com um controle excelente do tremor. No caso dele, a gente fez unilateral, que o SUS ele disponibiliza unilateral, apesar de nós termos conseguido agora para bilateral. Todos os outros foram implantados bilateral, só esses dois primeiros que não, que foi unilateral. E a gente fez pro lado pior, né, mais sério, e a gente conseguiu devolver vida para ele. Recebo o vídeo dele dançando, comendo, vivendo. E é muito gratificante. Aí, ó, de 2019 até hoje a gente não precisou trocar a bateria dele, o gerador que a gente chama, né? Isso que eu ia perguntar. E quanto tempo essa manutenção? Então, esse paciente, né, esses dois primeiros pacientes, eles receberam geradores que são não recarregáveis. Quer dizer o quê? Você usa, quando acabar, acabou, né? Você não pode recarregar. Ele dura aí em torno de 3 a 5 anos. A gente está desde 2019, então a gente tem o quê? 6 anos, a gente está acima. Quer dizer o quê? Que é pouca bateria que está sendo usada, porque a terapia ficou muito boa no alvo. Então eu não preciso de muita carga, eu preciso de pouca carga para controlar, né? Então, que ele está acima da expectativa aí de troca. E as outras, né, os outros que a gente colocou, graças a Deus, são baterias recarregáveis que duram aí entre 10 a 13 anos, né? Entendi. E é bilateral agora. Então, mas o consumo é maior, vamos dizer assim, por ser bilateral, doutora? Sim, é maior. Mas mesmo assim, a gente o SUS comprou um já para 10 a 13 anos. Isso foi na hora da compra, foi algo que eu pedi, por quê? Porque muda a gestão, não adianta a gente falar, SUS não é algo linear, né? Muda a gestão, então a gente nunca sabe quando a gente vai ter novamente. Quando é priorizado, etc. Então eu optei por um de mais longo permanência para poder o paciente... até porque nem todo paciente, quando acaba a carga, vai ser trocado, porque às vezes ele já está na fase de alucinação, por exemplo, alteração cognitiva, e aí não é mais indicado trocar, né? Então, é interessante esse mais longo para o SUS por conta de a gente conseguir dar mais tempo de qualidade de vida, sem precisar saber se, quando acabar a bateria, eu vou ter um novo gerador ou não pelo SUS. Doutora, quando a senhora falou dessa questão do implante, da qualidade de vida, a expectativa de vida de um paciente com Alzheimer, um Parkinson, com cirurgia ou sem cirurgia, modificam ou ele fica dentro de um mesmo padrão? Não, fica dentro do mesmo padrão. O que modifica é a qualidade de vida, né? É um paciente que está numa idade ainda boa, a cirurgia você vai devolver uma qualidade de vida que ele não tinha mais, que o paciente não saía mais de casa.
Mas a expectativa de vida aí, entre 20 e 25 anos, ainda é longa, tá? E é a mesma. A doença vai progredir com ou sem eletrodo. O eletrodo não modifica a progressão da doença, ela modifica a qualidade de vida. E vai chegar um momento que ela vai se perder, né? Ela pode até se controlar, continuar controlando o tremor, por exemplo, mas o paciente, quando ele evoluir para uma cadeira de rodas, né, por instabilidade postural, o eletrodo não vai ter essa função, ele não consegue melhorar a marcha do paciente em relação à instabilidade postural. Quer dizer, aquele paciente que mesmo em pé cai, né? Não por conta que tem paciente que cai, mas é por conta que o pé não acompanha, a perna não acompanha. Aí o eletrodo melhora, aí é diferente. Mas aquela instabilidade, infelizmente, vai chegar esse momento. A senhora falou aí dessa questão da cirurgia, falou também a questão de como fazer vamos dizer assim, o que a gente vê de evolução, mas tem que classificar esse paciente que vai passar por essa neurocirurgia. Quais são, assim, os requisitos básicos? Daniel, isso aqui é batata. Se tiver, é muito mais fácil a neurocirurgia. Os pacientes têm que responder a levodopa. Se não responder, não responde a cirurgia. A gente faz uma triagem bem grande, inclusive no SUS, algo que eu batalhei foi pedir 6 pacientes por uma tarde, enquanto, infelizmente, no SUS, na realidade, não é essa. Por quê? Porque um paciente desse fica 2 horas em avaliação. Ele vem, é um questionário, a gente chama de UPDRS, é um questionário longo de 42 questões. A gente faz com 24 horas sem remédio do Prolopa, do Levodopa ou Parquidopa, e faz todos os testes, dá o remédio, pede para ele aguardar até fazer efeito e repete. Tem que ter uma melhora de 30% pelo menos, quer dizer, pelo menos melhorou aquele questionário de qualidade em 30%, né, da nota. Quer dizer que ele tem uma alta chance de responder, porque mesmo assim tem aqueles pacientes que não respondem, né? É a minoria, mas existe. A gente ainda não sabe, não consegue fazer essa triagem 100%, né? Mas, então o paciente ele tem que ter resposta. Existe sim cirurgia para tremor refratário, então mesmo que toma o Prolopa não responde, mas aí o alvo é outro, né? Aí eu tenho um alvo específico para tremor. E eu não posso ter depressão. A depressão é um sintoma, é uma contraindicação relativa, porque eu posso tratar. E o paciente melhorar e aí sim eu indicar. Mas com depressão não pode, porque vai piorar. Se já tiver com algum sinal de demência, mesmo que fase inicial também não pode, tá? E alucinações. Se a alucinação for por excesso de remédio, a gente ajusta, ele melhora, aí pode. Mas se não, se já for a evolução da doença, ele não pode. E se ele já tiver a instabilidade postural, que não é decorrente de uma rigidez na perna ou de uma lentidão na perna, é decorrente da evolução da doença, que é na fase final também é contraindicado. Tem que fazer, né, doutora? A gente falou bastante em qualidade de vida, né, doutora? Mas a gente sabe que só neurocirurgião, medicamento, o eletrodo, qualquer outro procedimento cirúrgico que a gente venha fazer com os seus alvos, não faz sol, né? Não. Quais são esses membros dessa equipe multidisciplinar que fazem com que esse paciente tenha qualidade de vida? É muito importante você tocar nesse ponto. Por quê? Porque o fisioterapeuta, o fono, o psicólogo, a TO, né, a terapia ocupacional, são fundamentais nesses pacientes. Inclusive, muitos pacientes vêm para mim com medo de ter doença de Parkinson, que pode fazer antes para descobrir. Em relação a remédio, nada ainda, né? Mas a gente tem estudos mostrando que o exercício físico moderado, avançado, protege, é um fator protetor, tá? Então, o paciente que está com diagnóstico de Parkinson, fisioterapia. Se possível, começar um exercício físico de moderada intensidade, porque esses pacientes têm uma resposta muito boa, tanto a medicação quanto a impressão que dá é que a progressão é muito mais lenta da doença, quando sabe? Quando está assim, sobre exercício. Exatamente. Eu tenho 2 pacientes que são atletas, inclusive um ainda está indicado para operar, está na fila, mas o outro nem conseguiu passar de tão bem que ele está com o exercício físico. E ele teve um problema, teve que colocar um marca-passo cardíaco, parou o exercício, teve, piora. Quando voltou a melhorar. Mostrando aí o tanto que é importante. Mas você não pode, com doença de Parkinson, sair para a rua correndo sem ter o quê?
um fisioterapeuta ali para te acompanhar, para te dar musculatura, para ver aonde você precisa treinar. A fono é extremamente importante. O paciente, ele vai evoluir com engasgo, preciso o quê? Ele vai deglutir. A fono vai fazer o quê? Um exercício para musculatura, aqui também é musculatura, para poder deglutir cada vez melhor, né? E conseguir atrasar essa complicação que infelizmente vai ter, que são os engasgos, né, no futuro. Sei que a gente está no finalzinho do programa, doutora, mas a gente sabe que o paciente de Parkinson tem dor. Tem dor. Como é que trata essa dor, doutora? O eletrodo trata algumas dores quando a dor é bem realmente do Parkinson, né? Então, aquela dor muscular pela rigidez, por exemplo, ele trata. Mas pela idade também, então eles têm artrose, ele não tem só dor do Parkinson, mas eles também têm dor da idade. E é um né? tratamento diferente. E aí a gente tenta com medicação, e aí entra também fisioterapia, extremamente importante, né? Então, o que for do Parkinson, a levodopa vai melhorar. Como que a gente sabe se é? Toma um remédio, melhora. A levodopa melhora os sintomas do Parkinson e melhora a dor. O eletrodo melhora também os sintomas de Parkinson e melhora a dor. Quando não é relacionado, é por um desgaste, né? Alguma outra coisa, lesão, não tem aquela resposta. E a gente vai para outros tratamentos típicos para dor crônica, né? Com uso de adjuvantes para dor crônica e também terapia física. Bacana, doutora. Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes eu vou deixar a senhora fazer uma fala para as pessoas para conscientizar sobre e quebrar esse estigma que a gente tem do mal de Parkinson. Olha para aquela câmerazinha ali. Tá o nosso amigo Márcio. Eu estou muito feliz de poder vir aqui falar com vocês, né? Quem é meu paciente sabe, eu tenho um carinho enorme pelos meus pacientes de doença de Parkinson. E você que está sendo diagnosticado pela primeira vez, tenha esperança, porque a doença de Parkinson, graças a Deus, ela tem muitos tratamentos, tem muitos recursos. E o importante é a gente estar bem informado para correr atrás dos seus direitos, do melhor tratamento. Todo dia chega tecnologia nova, chega informações novas, medicações novas, tratamentos novos. Então, não desista, foque na atividade física. Quem quer se prevenir, faça atividade física, é extremamente importante, não só para a doença de Parkinson, mas para todas as doenças neurodegenerativas. E entra aí o Alzheimer, tá? E vão atrás do que vocês merecem. O SUS está aí. Ele tem todos os tratamentos, né? E a gente tem, sim, o eletrodo cerebral profundo via SUS. Então, vocês têm que procurar o direito de vocês. Obrigado, doutora, por esse show que a senhora deu pra gente aqui. Falou muito bem de mal de Parkinson. Parabéns. Sabe que estamos sempre de portas abertas aqui. Se quiser falar um pouquinho mais, trabalhar essa campanha de conscientização, estamos aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Para você que está em casa e quer interagir um pouquinho com a gente, entra lá no nosso Instagram, fala lá no direct com a gente, pede da gente qual a informação que você quer ver para a gente trazer pessoas de alto gabarito e que deixou mostrando de forma simples algo que é complexo, mas que está no nosso dia a dia. Encerro o programa de hoje convidando você para o nosso próximo episódio. Até lá! Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo.